o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora, né? Nós vamos aqui em Neemias capítulo 7, a partir do versículo 4, onde nós falaremos sobre o regresso dos exilados. Nós vimos durante todo esse período que nós estamos estudando o livro de Neemias, em que ele teve grandes problemas de ameaças, invejas, perseguições, pelo fato dele estar reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas ele não desistiu do propósito. Ele não desistiu daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Esse livro de Neemias, acho que serve como um grande exemplo de perseverança, de determinação, de saber o que quer, para todos nós também nos dias de hoje. Porque às vezes nós estamos construindo algo em nossas vidas, ou até mesmo reconstruindo, recomeçando, e se levantam também os Tobias, os Sambalates, os Gessens da vida, para fazer oposição àquilo que nós estamos fazendo. O que nós não podemos de forma alguma é baixar a cabeça por causa dos perseguidores. Até aqui nós vimos que ele fez todos, construiu os muros e agora coloca as portas nos portais, só que, como diz aqui no verso 4, vamos ler? E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam o que, irmãos? Edificadas ou construídas. Por que isso? As pessoas que tinham saído do exílio, nem todas queriam voltar. Por quê, irmãos? O comércio, devido a tudo que aconteceu, as perseguições, o comércio estava fraco. As pessoas já tinham reconstruído, entre aspas, suas vidas onde estavam. Infelizmente tem pessoas que é assim, que gosta do comodismo. Tem pessoas que gostam do comodismo, que gosta de viver a vida errada, acostuma com a coisa errada, mesmo vivendo ali sobre as ameaças, as humilhações do rei babilônico. Mas muitos, ou boa parte dos nossos irmãos do passado, queriam continuar vivendo daquela forma, irmãos. Porque lá ele já tinha negócio, já tinha de alguma forma reconstruído as suas vidas. Só que Deus não queria eles lá, Deus queria eles de volta. Existem diversas profecias. Deus usou diversos profetas, indicando que ele queria aquele povo de volta. Eles passaram lá o tempo necessário para eles aprenderem a depender de Deus, a viver a vida que Deus tinha para eles. E agora é o momento de mudança, o momento de voltar. E o que pastor Guanabara, a profecia falava sobre isso? Vamos ver aqui somente duas profecias, deixo marcado aqui. Vamos primeiro em Ezequiel,
capítulo 36, Ezequiel 36, em nome de Jesus. Vamos ver aqui o que Deus fala, em nome de Jesus. Diz assim, Ezequiel 36, versículo de número 10. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares serão o que, irmãos? Devastados, serão Olha o que Deus está colocando aqui. Os lugares que foram devastados, os lugares devastados, serão o quê? Edificados. Observe que o verbo está indicando para frente, futuro. Todo lugar que foi devastado, que foi destruído, será reconstruído. E como de fato a cidade os muros já tinham sido reerguidos, reconstruídos. Algumas casas já estavam de pé, estava tudo pronto, mas cadê as pessoas? Se você constrói uma casa com o objetivo de que alguém more naquela casa. Então, o Neemias teve aquele trabalho todo, e agora ele está tendo um outro trabalho, que é convencer as pessoas a voltarem para os seus lares, para a sua pátria, que muitos não queriam voltar. E eu volto a falar, tem muitas pessoas que se acostumam, que se acomodam, acabam, boa parte dela, não vou aqui de forma alguma generalizar, mas aquelas pelo menos se acostumaram, irmãos, a viver na Babilônia, a viver fora daquilo que Deus tinha para elas. Irmãos, em nome de Jesus, não se acostume a viver fora do propósito de Deus. Não se acostume em viver fora dos planos de Deus para a sua vida, não, de forma alguma. Procura viver dentro das promessas de Deus. Procura falar com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os seus planos para a minha vida? Me ensina, me instrua, me oriente a cada dia, Deus, em nome de Jesus, a viver à luz da tua palavra. Porque Deus está aqui usando o profeta Ezequiel, que viveu em época semelhante ao Neemias, como Esdras também, como boa parte dos profetas viveram nessa mesma época, e tinha ali a missão de mandar levar a mensagem àquelas pessoas, de orientar as pessoas sobre o que deveriam fazer, que deveriam continuar confiando em Deus. E que o Senhor está aqui usando o servo dele para dizer às pessoas: vocês precisam voltar, a cidade vai ser habitada novamente. Verso 11 ele fala: e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. E sabereis o que, irmãos? Que eu sou. Então Deus coloca: vocês viverão melhor do que antes. Se antes estava bom, retornem, vai ser melhor. E eu quero falar especialmente com você que está longe do caminho de Deus, que está longe do caminho da salvação. Você que foi à Babilônia e que achou gostoso viver a Babilônia, viver na promiscuidade, na luxúria, na vida estranha. Deus quer você de volta. Deixa sem vergonhice de lado. Deixa a coisa errada de lado.
e volte ao primeiro amor, volte a firmar um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Se antes estava bom, Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Eu tenho que crer. Mas infelizmente, muitas pessoas se acomodam com a vaidade, se acomodam com as coisas deste mundo, se apegam às coisas deste mundo, e para voltar a Jerusalém dá um certo trabalho. Muitos preferem continuar na vida errada, seguindo as paixões deste mundo. Tudo nessa vida passa. Nós temos que a cada dia, em nome de Jesus, firmar a nossa vida, o nosso coração em Deus. E Deus fala mais, verso 12: e farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. Eu sei, daquele povo, ele mesmo jogava praga, né, na própria terra. A terra não presta. A terra devora a gente. Acabou com a gente. Eu vejo muitas pessoas em diversas cidades que a cidade não vai para frente. A terra não vai para frente porque os próprios moradores esculhambam a terra. Diz que não vale nada, ele não ora, ele não faz nada para mudar, irmãos. Eu vejo em muitas cidades, muitos lugares, os próprios moradores: aqui não vale nada, cidade nunca vai para frente, porque o povo não presta. O povo não presta e tu está lá. Então tu faz parte desse povo. Diz a palavra de Deus que onde Deus me enviar, eu tenho que orar por aquele povo, para que haja paz naquela cidade. Isaías 29:7. Para que haja paz naquela cidade. Porque havendo paz naquela cidade, eu também terei paz. A cidade prosperando, eu serei uma pessoa próspera. A cidade crescendo, eu crescerei junto com a cidade. Assim tem muitas pessoas que ficam espraguejando trabalho, lançando praga na família, lançando praga na vizinhança, em tudo. Imagine você, se tudo que você falasse mal, que você não gostasse, você perdesse, como seria a sua vida? Então, o povo está aqui dizendo, Deus disse: não, vocês disseram isso, mas eu estou fazendo coisa nova. É só vocês crerem. Observe que o tempo todo o texto está no futuro e sempre no final dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Deus falando ao povo. E Deus continua falando com o povo ainda nos dias de hoje. Infelizmente, nem todos querem abrir o coração para a verdade. Infelizmente, muitos preferem viver num comodismo, achando que está tudo bem. Será que de fato está tudo bem? Está maravilha a sua vida? Eu te garanto que Deus tem o melhor. Eu te garanto. Porque está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis
o melhor dessa terra. Mas se fostes, ou se você agir como um rebelde, será devorada a espada. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. É isso que diz o texto. Versículo 15. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, ou seja, desonra, vergonha das nações. Nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. Ou seja, Deus queria que ali mesmo ele criasse os seus filhos, que eles permanecessem em Jerusalém. Jerusalém significa habitação de paz. Mas tem gente que não quer a paz. A gente quer viver o tempo todo na perturbação, na agonia. Deus quer mudar isso, querido. Sabe por que eu digo? Olha uma outra profecia que fala também sobre o regresso do povo. Zacarias, por favor. O regresso do povo e como eles iriam viver. Olha aqui. Zacarias, capítulo de número 8. Em nome de Jesus. Outro texto, outra profecia que fala sobre o regresso do povo, né? A Jerusalém. Tinha-se uma expectativa muito grande que a cidade fosse repovoada rapidamente, mas não foi como o Neemias havia planejado. Ele teve que se reunir com os nobres, com os magistrados, com as pessoas de alto escalão da sociedade da época, para tentar convencer as pessoas a voltarem. Mesmo Ezequiel e outros profetas estavam o tempo todo ali orientando que chegou a hora. Já tinham se passado o tempo, eles tinham que voltar agora, regressar às suas origens. Zacarias capítulo 8, versículo de número 4, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Ou seja, vocês irão envelhecer nas praças de Jerusalém. Vocês vão ficar lá batendo um papo, contando os causos, as histórias das suas mocidades. É lá que eu quero vocês. Imagina, ele fala que cada um com o seu bordão na mão, por causa da sua o quê? O irmão Franco já pegou o bordão dele, né, irmão Franco? Ele já está com o bordão dele. Aí tem o velhinho, daqui uns dias a velhinha. Oh, Jesus. Cada um com o seu bordão nas praças de Jerusalém. Oh, Jesus. Irmão Jair, irmã Fernanda, ficando velhinho, cada um nas praças de Jerusalém. Irmão Elias, a irmã Maria. Irmão Antônio Carlos, a irmã Cláudia. Cada um sentando nas praças para contar os causos de infância, os causos da juventude, as histórias boas, não as ruins. As ruins a gente despreza, dispensa, em nome de Jesus. Mas veja que maravilha isso aqui, irmãos. Deus falando: eu quero vocês lá, é lá que vocês vão usufruir, que vocês vão aproveitar a sua velhice. É lá que eu quero vocês, em Jerusalém. Não é aí nesse sofrimento. Mas até os vovôs estavam acomodados, irmãos.
Deus querendo coisa nova, ministrando coisa nova. Vamos dar sequência. Versículo 5. E as ruas das cidades se encherão de meninos e meninas, que nelas o quê? Brincarão. Olha lá o menino lá, o Arthur. Entende? Brincarão. Olha que maravilha. Ou seja, enquanto tá lá os vovô na pracinha sentado, olha, batendo um papo, contando os causos, como é que estão as crianças? Aí, correndo, os vovô estão lá vendo os netinhos, estudando e contando as histórias. Olha que maravilha, irmãos. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos seus olhos, aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se aos nossos olhos, nós que somos humanos, eu estou aqui contando essas histórias, eu fico visualizando isso. Não sei se vocês conseguiram aí visualizar a velhice de vocês e com as criancinhas ali ao lado. Conseguiram enxergar isso? Né? Brincando, né? Os netos, enfim. Se isso é maravilhoso aos nossos olhos, aí ele pergunta: será que não é maravilhoso aos olhos do Senhor? Com certeza, irmãos, é isso que Deus quer. Que tenhamos uma velhice saudável, uma velhice de paz, não de perturbação, não de inquietação. Entendem isso? Precisamos sair do comodismo, da zona de conforto. Não ficar achando agora que o errado agora é certo. Não ficar aceitando as coisas deste mundo. Não, tá ruim, mas tá bom. Não é assim? Não, tá ruim, mas ninguém mexe comigo, tá beleza. Não é assim que funciona. Se Deus tem algo grande, melhor para as nossas vidas, por que vou me acomodar na Babilônia? Por que vou me acomodar onde tanto fui oprimido? Se Deus quer que eu volte à minha pátria, que eu volte para Jerusalém. Deus quer você de volta, meu querido. Se acostumou já há muito tempo a ir na vida errada, na sem vergonhice. Sai da sem vergonhice e vem para Jesus. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deixe Ele ser o seu Deus. Deixe o Senhor ser o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus está lhe fazendo um convite para mudança, para viver uma nova vida. Isso depende de você. Depende de você. Deus não vai te obrigar a nada, mas Ele quer você de volta. Será que não chega de tanto sofrimento? De tanta angústia? Firma um propósito com Deus a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Voltando em Neemias, ele está vendo a necessidade de repovoar Jerusalém. E as profecias estão falando sobre o assunto. E voltando em Neemias, olha o que diz aqui. Eu vou primeiro no versículo 5, ok? Neemias 7:5 diz assim: então o meu Deus me impôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar
as genealogias, ou seja, contar a história, né, toda a trajetória daquele povo. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Versículo de número 70, por favor. Versículo 70. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arratas. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 arratas, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Então, aqui começa a reconstrução da comunidade, a reconstrução de Jerusalém. E nesse ponto, o qual estamos vendo aqui nesse verso 70 e seguintes, eles fazem uma renovação do compromisso, ou dos compromissos que eles tinham com Deus anteriormente, que eles deixaram de cumprir pelo fato de hoje viver onde? De viver no exílio. Então não estavam mais fazendo suas doações, não estavam mais dizimando, não estavam mais ofertando, enfim, fazendo aquilo que eles faziam para Deus antes do exílio. E agora que parte dessas pessoas regressam do exílio, né, babilônico, eles agora veem também essa necessidade de renovar a aliança com Deus. E tem muitas pessoas precisando renovar a aliança com Deus. Não é fazer como já eu conheço e conheci pessoas que ficava em débito com Deus, se é que eu posso usar esse termo, durante um tempo, depois ele decidia voltar a honrar e fazer o quê? Eu anotei todos os meses eu vou pagar. Não, irmão, você não tem condições. O que você tem que fazer é pedir perdão a Deus por aquilo que você deixou de fazer, dos seus compromissos, das suas responsabilidades com Deus e com a obra, como está aqui registrado. E a partir dessa sua renovação de compromissos, renovação de aliança, você começar a fazer a coisa certa, do jeito certo. A questão é que tem muitas pessoas envolvidas na obra de Deus, envolvida com as coisas de Deus, mas está faltando o que, amados? Compromisso. Quando se tem compromisso com as coisas de Deus, haja o que houver, a pessoa permanece firme. Vamos ver aqui o que diz aí mesmo no capítulo 10 de Neemias, verso 39. Olha o que eles fazem, olha. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, era o que eles viviam na época, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram
e os porteiros, e os cantores, e que assim não desampararíamos o que, irmãos? A casa do nosso Deus. Então eles veem a necessidade dessa renovação de pacto, renovação de aliança, renovação de compromisso com Deus, por eles saberem também das responsabilidades que haviam na casa de Deus. E a mesma coisa hoje. Se você está distante, ou até mesmo está dentro, mas não tem honrado, procure honrar com seus compromissos com Deus. Deus lhe chamou para quê? Cumpra o teu chamado diante de Deus, em nome de Jesus. Não vacile não. Seguindo um pouco mais adiante, capítulo 12, versículo 47, olha o que eles fazem mais, a dedicação que eles tinham também com os muros. Olha aqui o símbolo, a simbologia espiritual disso aqui, ó. 12 de Neemias 47, diz assim: pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Ou seja, o que os levitas faziam ali? Eles tinham a função de administrar o templo, de ajudar. Uns limpava ali a portaria, limpava os banheiros. Outro fazia parte de ministro de louvor, parte musical, né? Cada um tinha uma função. Outros recebiam ali os donativos e levavam ao sacerdote. Cada um tinha ali a sua missão, a sua função. Está ali os cantores que ficavam também nas portas de Jerusalém, louvando a Deus, no templo louvando a Deus. Os porteiros ficavam ali recepcionando as pessoas, atendendo as pessoas. Então alguns ficavam ali dioturnamente. E as pessoas, esses irmãos lá de Israel, eles tinham essa consciência de fazer o quê? Vou levar porque o irmão está lá com fome, precisando de alimento, enfim. Por exemplo, tem irmãos aqui nossos que eles passam o dia todo na igreja. Aí tem que se alimentar. Nem sempre tem condições de estar certo. Então, tem aquele irmão que traz. Lá no caso dele tinha aquele irmão que trazia para eles lá, eles passavam bem. E chegava e santificava aquela alimentação. Imagina, o povo santificava as porções. E quando eles recebiam, fazia o quê? Santificava de novo. Abençoava novamente. Entenda isso, irmãos. Então isso não é porque mudou-se o tempo que deve se mudar as coisas. Porque Deus não mudou. Malaquias 3,6 diz que Deus não mudou. Nós saímos da lei, graças a Deus, e hoje vivemos debaixo da graça de Deus. Só que os irmãos continuam tendo fome e continuam tendo frio. Não é verdade? E precisa do suporte e do cuidado dos outros irmãos. O que mais eles faziam? Aqui mesmo em Neemias, no capítulo 13, versículo 4, diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem era Tobias, gente? Quem era Tobias? Quem lembra quem era Tobias? Inimigo, irmãos. Inimigo da obra. Tobias estava sempre junto com o Sambalate, com o Gesem e com outros grupos, criando alguma situação para impedir o progresso daquela obra. E quem era Eliasibe? Um sacerdote.
alguém que estava ao lado de Neemias. Mas agora, irmãos, o Eliasibe aproveita a ausência de Neemias e faz algo que o Neemias não gostou. Vamos ver o que foi? Verso 5. E fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão e do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então olha o que esse Eliasibe ele fez. Irmãos, obra de Deus, ou a pessoa tem chamado para o propósito, ou então não pode colocar por parentesco, porque fala bem, porque tem um certo grau de instrução. É problema. Nós somos pastores, temos que ter muito cuidado. Às vezes, para segurar a pessoa e dar cargo, faz isso. O que ele fez foi o quê? Ele se aparentou, né? Provável que algum familiar dele tenha casado com algum parente lá de Tobias, aí se juntaram lá e fez o quê? Eu não vou deixar meu parente longe disso. Só que era inimigo, irmãos. Era inimigo das coisas de Deus. E eu digo o seguinte, me perdoe eu falar isso aqui, mas tem pessoas que é melhor que ela seja seu amigo bem distante. Consegue entender isso? Tem pessoas que é melhor que seja seu amigo bem distante do que tê-la por perto. Porque perto de você, ela vai criar confusão o tempo todo, problema o tempo todo. Consegue entender isso? E eu falo isso com base bíblica. Por exemplo, Davi e Saul. Quem era inimigo de quem? Davi era inimigo de Saul, gente? Sim ou não? Não. E Saul era inimigo de Davi? Sim. Davi estava o tempo todo tentando o quê? Encurtar a distância. O tempo todo se dá bem com Saul. Lutou ao lado, né? De Saul, muitas guerras. Saul, ao invés de estar glorificando a Deus, porque por ter alguém ali ao lado dele de coragem para enfrentar o exército inimigo, não, começou a criar inveja. Chegou um momento em que o Davi percebeu que era melhor ele ter o Saul como um amigo distante do que como inimigo por perto. Você consegue entender isso? Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta manhã em nome de Jesus? Não é criar inimizade com ninguém. Quem quiser ser seu inimigo, que seja, mas mantenha-se uma distância, porque senão fica dando uma de bonzinho, de porreta, ele pode lhe atrapalhar. Entenda muito bem isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E já termino. Verso 6. Mas durante tudo isso não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Então ele voltou aos ofícios dele, né? Que ele era corpo, ele trabalhou um tempinho, de repente ele pediu novamente uma licença. E o rei concedeu a ele mais uma licença. E vinha a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios de onde, irmãos? Na casa de Deus, no templo de Deus. Fez tudo errado. E o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então
ficou tão chateado que arrancou, foi tudo, jogou tudo fora. Achou aquilo ali um desaforo. Como é que eu vou estar fazendo algo para alguém que está sempre torcendo que eu esteja na pior, na pendente? A gente vai orar pela pessoa, mas colocar o inimigo dentro de casa, aí é problema. Nós temos um grande mau exemplo disso em Isaías 39, que eu não vou citar aqui agora por causa da questão do tempo. Mas que Ezequias fez a mesma coisa e depois o inimigo veio contra ele com tudo, irmãos. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Talvez alguns não entendam, alguns que nos acompanham aí nas mídias sociais não entendam isso, mas a minha visão é essa. E estou falando aqui com base bíblica, fundamentado na palavra de Deus, em nome de Jesus. E diz mais: e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o que mais? E o incenso. Então aqui ele começa a reforma também do povo. Não vou permitir que qualquer um esteja ali junto conosco, qualquer um esteja na obra, qualquer um esteja em locais que não deveriam estar. Ele começa a fazer uma grande reforma, irmãos. O Neemias fez isso, mas com propósito de proteger o quê? A casa de Deus, proteger a obra de Deus, algo que ele levou muito tempo para levantar, para reerguer. Ele não ia agora de forma alguma colocar tudo aquilo ali abaixo, porque para destruir as coisas, destruir famílias, destruir vidas é muito fácil. Reconstruir é complicado. Ele sabe o duro que ele deu. Vai reconstruir tudo aquilo para de repente facilitar para qualquer pessoa entrar naquele local que não fosse a pessoa de Deus. Pessoa de Deus. Então essa é a orientação que Deus colocou em nosso coração para hoje, o regresso dos exilados, onde o Neemias viu a necessidade de repovoar, né, os irmãos. E também vimos aqui a reconstrução da comunidade de Jerusalém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, gente. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família poderosamente, em nome de Jesus. E se essa mensagem te ajudou, compartilhe com seus amigos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.